boa tarde a todos. Eu sou a professora Karina. Eu sou formada em agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina e também tenho mestrado na área pela Universidade Federal de Santa Catarina. E eu vou estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre a gestão de agronegócios. Para começar, fazendo uma definição do que é o agronegócio, a definição ela foi feita por Davis e Goldberg em 1957 e ela vem da definição em inglês de agrobusiness, o que é a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas e do armazenamento, do processamento e da distribuição dos produtos agrícolas e dos itens produzidos a partir deles. Dentro desse conceito, também são consideradas as exigências do consumidor final, que muitas vezes é quem é o responsável por todas as decisões na cadeia produtiva. O consumidor ele está cada vez mais exigente, procurando consumir produtos que têm qualidade garantida pelo seu fabricante. Um exemplo é como a questão das carnes. Os consumidores, cada vez, eles exigem carne de qualidade e que o animal seja abatido sem sofrer, o que sofra menos possível. Então, com essa exigência, eles acabam que os consumidores estão influenciando diretamente na cadeia de produção de carne, e se o frigorífico ou o produtor não atender essas exigências, poderá acabar perdendo o mercado. Aqui está um pouquinho dos principais setores do agronegócio. Nós temos aqui os fornecedores de insumos e bens de produção, que são a questão das sementes, dos fertilizantes, dos defensivos, tudo os implementos também para ser preparo do solo. A parte de produção agropecuária, que seria a produção em si, tanto animal quanto vegetal, horticultura, as lavouras, a floricultura, a silvicultura. Temos também o processamento e a transformação dessa produção agropecuária, que vai ser transformada em alimentos, em calçados, em combustível, papel, e a distribuição e consumo do que foi produzido, que vai para o consumidor através de supermercados, vai para exportação, também para restaurantes, hotéis. E também temos a questão de serviços de apoio, que são os agrônomos, veterinários que apoiam essa produção. Também temos a pesquisa, os serviços bancários, serviço de transporte, de armazenagem. É importante que a gente analise toda essa cadeia como uma visão sistêmica, ou seja, todas essas etapas, elas podem ser vistas separadamente, pois todos esses setores, eles são interligados. Por exemplo, vamos citar a produção de suco de uva. Quando a gente vai analisar a questão do suco de uva, é preciso analisar o elo dos fornecedores e insumos para a plantação da uva, a produção agropecuária da uva. Temos que ver o elo do processamento e transformação desse suco, a questão da distribuição, onde que vai ser distribuída, e também a questão de apoio, tanto de armazenagem quanto de transporte e a pesquisa. Então, e se também tiver problema em algum desses elos, pode afetar toda a cadeia. Em 1960, ocorreu a modernização da agricultura. Então, ela aconteceu de forma mais intensa a partir de 1960, que foi com uma política de ampliação da produção agrícola, onde foram intensificadas as relações entre a agricultura e a indústria. Essa época ela foi chamada de Revolução Verde. A ampliação se deu principalmente em países subdesenvolvidos, com a finalidade de atenuar o problema da fome. Essa época ela é caracterizada pela utilização de adubos químicos, uso de sementes selecionadas, uso de agrotóxicos e também a mecanização. Essas práticas elas acabaram resultando na ampliação da produção agrícola. Nessa questão, a produtividade, que teve principalmente países como o Brasil, ela foi destinada à exportação. E o que isso aconteceu, acabou gerando a substituição dos cultivares locais por sementes híbridas em monocultura,
e também teve muita dependência de insumos pela indústria. Então, por causa disso, ocorreu um grande movimento de êxodo rural, já que a cidade se tornou uma oferta de empregos e as propriedades passaram a perder sua autossuficiência. Então, e foi nesse momento que a agricultura passou a abranger, né, deixou de ser só aquela produção de alimentos e passou a abranger os itens que a gente viu anteriormente, de fornecedores de insumos e bens de produção agropecuária, do processamento, da distribuição e do serviço de apoio. Então, depois disso, em 1970, junto com essa modernização, o governo atuou fortemente concedendo crédito agrícola e fornecendo também financiamento com taxas de juros subsidiáveis. A modernização da agricultura necessitava de investimentos em tecnologias, né, por causa que a estrutura que a agricultura tinha era muito arcaica. Então, foi criado o Sistema Nacional de Crédito Rural. E esse sistema, ele foi criado, ele tinha como alguns objetivos, né, que era estimular o incremento dos investimentos rurais em armazenagem, industrialização, custeio da produção e comercialização dos produtos agropecuários, fortalecer os produtores rurais, especialmente pequenos e médios, incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando o aumento da produtividade, a melhoria do padrão de vida das populações rurais e também a defesa do solo, incentivar o aumento da produtividade e a modernização da agricultura e garantir uma maior parcela de recursos financeiros para a agricultura, né, já que os bancos comerciais privados, sem o apoio de legislação própria, não atendiam bem. Então, esse sistema ele tinha por finalidade proporcionar ao produtor rural condições de acesso a insumos modernos, elevando a produtividade e alavancando também a utilização de defensivos, fertilizantes e máquinas agrícolas. O crédito havia vários tipos de crédito, né? Tinha o crédito de investimento, que ele atuava como um estímulo aos processos de adoção de novas tecnologias agrícolas. Havia o crédito de custeio também, que ele permitia a compra de insumos, e o crédito de comercialização para carregar o estoque, né, o que era produzido no tempo, evitando a concentração nessas produções. Na época de 1970, esses financiamentos foram facilitados e proporcionaram uma maior capitalização aos produtores, também às agroindústrias, o que acabou prejudicando os pequenos produtores e favorecendo os grandes. Em 1975, os empréstimos oficiais alcançaram 74% do produto interno da agricultura e em 1976 eles chegaram a 90%. Em 1980, que foi um outro marco, o mundo, né, e também o Brasil, eles passavam por uma forte crise econômica. O Estado ele passou a priorizar as ações estratégicas a segmentos específicos, como linhas especiais para agricultores familiares, a reforma agrária também, a solução do endividamento de alguns produtores e cooperativas. Isso acabou gerando, né, uma reforma da política agrícola brasileira, com redução do crédito que era dado pelo Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, começaram a surgir novos mecanismos para alavancarem a produção. Né? Um desses foi o troca-troca, que era dado insumos e serviços por produtos agrícolas a serem entregues na época da colheita. E outro também foi o soja verde, em 1988, que era feita a venda antecipada da produção por um preço fixo para o produtor, né, com pagamento à vista, e a entrega era feita quando era colhido. Em 1990, a agricultura, né, a economia brasileira teve maior inserção no mercado internacional, teve também a variação nas taxas de câmbio e a estabilização na moeda,
Então, com a necessidade de controlar os gastos públicos, o Estado passou a atuar como um agente regulador e estimulador, né? Buscando fontes alternativas e ampliação dos agentes privados no financiamento da agricultura. Então, o terceiro mecanismo de financiamento para a agricultura vinda de agroindústrias e de outros agentes financeiros, permitindo a chegada de grandes empresas multinacionais do Brasil que compravam fábricas que já estavam em operações. Né? Foi nessa época que teve a chegada, por exemplo, de Cargill, ABN, Bunge,